Welcome ao programa Pílulas de Imigração, com os advogados Albert Rezende e Willer de Siqueira. No episódio de hoje nós vamos contar para vocês os 5 erros que você não deve cometer em uma entrevista. Essa entrevista pode ser para um visto de turista ou essa entrevista também pode ser para a entrevista de imigração, onde você está, no caso de brasileiros, no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos dentro de um SAS. O que acontece? As pessoas às vezes vão para essa entrevista e acham que é uma coisa corriqueira, normal e esquecem. A primeira coisa, número 1, esquecem os documentos. Muito normal essa coisa que vai acontecer. Inclusive aqui dentro do escritório temos casos acontecendo assim. É importante você sempre lembrar de levar toda a documentação solicitada pelo USCIS ou aqueles documentos que o seu advogado instruiu você a levar, né, que são os documentos que vão mostrar a sua realidade. Se você não levar, você pode ter o seu caso atrasado ou pode ser até negado por falta de documentação. E essa documentação, lembre-se de levá-lo organizado. A gente tem visto muitas pessoas que vão para a entrevista e saem procurando no meio de uma pasta, mas eu levei. Não, ponha título, ponha tags, mostrando o que é. Se o agente falar assim, seu income tax, seu imposto de renda, está aqui. Ou seja, organize. Vamos para a próxima? Vamos lá. Passo número 2, o segundo erro que você não deve cometer é não mentir para o agente. Isso aí é muito comum. A pessoa fala assim, você já morou nos Estados Unidos? Não. Mas é um não seco assim. E o agente sabe, né, doutor? Ele sabe, ele tem toda a sua informação lá, então não adianta você mentir, que ele vai saber que você está mentindo. E você pode pegar um banimento ou não ser elegível para algum processo de imigração no futuro. E aí você vai precisar de um waiver, que nós já falamos sobre o waiver, para o próximo visto. Ou seja, você vai gastar mais uns $4.000 por um erro grotesco que não poderia ter acontecido. Próximo. Erro número 3. Não tente adivinhar as perguntas do agente. O que é adivinhar? É cortar o agente, né? Ele começa a fazer uma pergunta, a gente corta. Isso é muito comum, a gente faz isso. Ele lembra que ele está ali running the show, né? Ele que controla ali a entrevista. Então não se antecipe a ele, não tente interromper ele, primeiro porque é rude, e segundo porque ele vai fazer no tempo dele, ele está analisando todas as suas respostas, toda a documentação. Em todos esses anos que a gente tem Practicing Law, a gente tem visto muitas entrevistas. E alguns agentes são rápidos e precisos, porque ele tem muito caso, ele faz a pergunta direta, mas outros gostam de contar história. Eu gosto de contar história. Então, às vezes a pergunta dele vem com uma história, e ele começa e você vai cometer o erro de cortar a história dele, ou seja, ele não vai ficar feliz. Então não interrompa o agente e não tente adivinhar o que ele quer perguntar para você. Deixa ele terminar. Depois que ele terminar, você comece a dar a resposta. E o erro número 4 está até conectado a esse número 3. Se você não entendeu o que o agente te perguntou, não tente dar uma resposta genérica ou que você tentando inventar alguma coisa. Peça a ele para repetir a pergunta, para dar mais esclarecimentos. Não tente responder. Existem casos de pessoas, às vezes, por não entender quando faz entrevista em inglês, o agente pergunta se você está indo para praticar algum ato ilícito nos Estados Unidos ou ajudou alguém de forma ilícita, e a pessoa pegou o ajudar e falou, não, sim, ajudei. Exatamente, esse ponto é bom. Temos um caso aí que a pessoa fala, o agente pergunta, você já ajudou alguém a passar a fronteira, ou algum ilegal, e o cliente só ouviu ajudar. Ajudo. Ou seja, o agente, opa, pera um pouquinho. Vou mandar você de volta porque você não me ouviu, você não entendeu a pergunta, e se você já ajudou algum ilegal, você não vai entrar nos Estados Unidos. Então, muito cuidado. E o erro número 5, nunca pressione o agente para te dar a resposta ali no local. Porque se pressionar, ou seja, a entrevista acabou, a brasileira fala assim, e aí, quando é que você vai aprovar? E aí, já está aprovado? E aí, e o que aconteceu?
às vezes ele está inclinado a te dar o visto de turista, ou a imigração, ou a naturalização, mas ele ficou tão pissed off, Tão irritado, né? que ele fala, não faça isso. Então jamais cometa esses 5 erros na sua entrevista de imigração, de visto de turista, ou seja, qualquer entrevista. Esses erros podem custar o seu objetivo, pode custar seu visto, pode custar sua imigração. Exatamente.